Quanto mais cedo você se acostumar com as falhas, mais leve e bem-sucedida vai ser a sua jornada empreendendo. Ou em qualquer outra área da vida, na realidade. Já faz um tempo que eu consegui voltar a ter o hábito de estudar de uma forma mais organizada dentro da minha rotina. E hoje ele se divide basicamente entre podcasts e livros, e eu defini alguns direcionamentos do que eu queria alcançar com esses estudos, com os materiais que eu selecionei. Então tem temas, tem o porquê de cada coisa e tal. E algo muito legal que tem acontecido é que conforme eu vou estudando, eu começo a encontrar padrões. Assuntos que se repetem de maneiras diferentes em cada um desses livros ou podcasts, mas são coisas que as pessoas sempre falam. E aí qual que é a conclusão mais óbvia, né? Quanto mais um assunto se repete, provavelmente mais importante ele é. E foi assim que eu cheguei no tema de hoje. A importância da forma como a gente encara os nossos erros e como isso afeta a nossa mentalidade empreendedora. Desenvolver essa mentalidade, no geral, essa visão de negócio, já é algo que os meus clientes sempre pedem ajuda, porque muitos deles não vêm desse contexto. Não têm uma formação que envolve experiência em empresas ou nunca precisaram disso, nunca empreenderam. E eles percebem o quanto isso faz falta para tomar decisões, para traçar estratégias e tudo mais. E aí, quando a gente pega esse assunto grande, que é a mentalidade de negócios, e aproxima na questão da cultura de falhar, que é como eu vou chamar esse assunto aqui e eu vou explicar melhor depois, fica ainda mais evidente a necessidade de falar sobre isso. Porque essa forma como você encara os erros é um dos principais fatores pelos quais as pessoas desistem no caminho. Nos primeiros erros ou nas primeiras expectativas que não se cumprem, muitos tendem a achar que na realidade é o caminho inteiro que está errado. Então consideram que é preciso abandonar tudo e encontrar outro caminho completamente diferente. E ainda que esse seja só um recorte do tamanho do problema, eu acho que já dá para perceber o quanto ele pode impactar um negócio, né? Então hoje a gente vai entender de onde vem essa nossa resistência tão grande às falhas. Por que isso prejudica tanto os nossos negócios e como que a gente pode desenvolver essa cultura de falhar de uma maneira saudável no nosso dia a dia. Mas primeiro, se você não me conhece, meu nome é Michelle Kaller, eu sou economista, especialista em estratégia de marcas e negócios. E aqui, a gente fala sobre bastidores de empresas, sobre a vida real de empreender e sobre como construir negócios que geram valor para as pessoas e são reconhecidos por isso, independente do tamanho que eles têm. Tudo isso sem fórmulas, sem romantização, mas com conteúdo estratégico que mistura teoria e prática e que vai te ajudar no seu dia a dia, seja você um empresário ou profissional autônomo. Então, bora conversar? Para começo de conversa, a gente precisa entender o contexto. Por que nós somos tão resistentes à falha? Por que nós consideramos isso algo tão grande e problemático? Faz um ano que eu me tornei tia, então eu tô bem nessa fase de curtir as crianças e ver de perto o desenvolvimento delas. E uma coisa interessante é que a criança, no começo da vida, ela não tem esse medo de errar, vocês já perceberam? Quando ela tá aprendendo a andar, por exemplo, ela tenta levantar e ela fica tentando um tempão, cai várias vezes no processo e continua tentando até conseguir. Às vezes isso demora muitos dias. Ela pode até chorar um pouco, dependendo da queda, mas ela vai descobrindo outras formas de conseguir esses passos até de fato andar. Ela engatinha, ela se apoia em móveis ou até na perna de algum adulto que tá por perto, mas ela não para de tentar até conseguir. Então, em algum momento, a gente perdeu um pouco dessa forma de encarar os processos de aprendizado na vida, né? Imagina se a criança tenta andar 1, 2, 3 vezes, não consegue e desiste. Se ela pensar, andar não é pra mim não faz o menor sentido, né? Muitas vezes é assim que a gente encara os nossos negócios ou até mesmo outros processos na vida. No âmbito escolar, desde cedo, a gente é ensinado a valorizar as respostas corretas, a evitar errar a qualquer custo, porque o erro é penalizado com notas baixas, com reprovação. E esse condicionamento, ele vai se estendendo à vida adulta, né? Tornando o fracasso algo a ser evitado e não uma ferramenta de aprendizado. Conforme a gente cresce, percebe que a nossa vida é vivida no coletivo e que sim,
Muitos olhares estão observando tudo que a gente faz e que nós observamos e julgamos muito do que os outros fazem também. A gente passa a ter medo, ter receio desse julgamento, do que os outros vão pensar se souberem que algo que a gente estava tentando fazer não deu assim tão certo. E a gente teme que clientes, amigos e familiares nos vejam como incompetentes ou incapazes. A gente passa a olhar para o erro como algo pessoal, algo que nos define. E aí pode gerar uma tendência de associar o erro à falta de competência, o que também pode gerar um ciclo de autocrítica e baixa autoestima, dependendo do caso. E quanto mais isso acontece, maior vai ser a tendência a evitar situações de risco, preferindo ambientes em que o erro é menos provável, em que tudo é mais controlado, mas talvez o crescimento também. E não tem como falar de empreender sem falar de risco, né? Logo que você começa um negócio, já aparecem as primeiras pessoas te perguntando como que as coisas estão indo. Isso vira conversa na mesa do almoço de domingo em família. E parece que a única alternativa de resposta esperada, né, a expectativa das pessoas, é que você diga que as coisas estão indo bem. Você já se sentiu pressionado assim? A gente vive a cultura do sucesso imediato. A sociedade moderna, especialmente em tempos de redes sociais e muita exposição, muito compartilhamento, celebra histórias de sucesso rápido e extraordinário. Os famosos Forbes Under 30 estão aí para mostrar isso. Esse destaque enorme desconsidera todo o risco envolvido, todas as variáveis e que o padrão de tempo que esse tipo de jornada precisa para começar a ter bons resultados não é curto. Não é nada rápido. Essas narrativas que ganham mais exposição criam a ilusão de que o sucesso deve ser instantâneo e sem desafios. Assim, qualquer falha é vista como uma exceção e não como parte natural do processo. Isso gera uma expectativa irreal e uma enorme pressão para acertar de primeira e acertar sempre, dificultando o entendimento de que o fracasso faz parte da jornada. Fora que a gente tem uma tendência natural à comparação. E ela nunca é justa, né? A gente olha o palco dos outros, faz suposições sem saber o contexto completo e compara com os nossos bastidores, com a nossa realidade. E a partir disso vai tirando conclusões equivocadas de que se a gente não tem o mesmo sucesso, tem alguma coisa muito errada no nosso processo. Mas a gente nunca tem como saber tudo o que aconteceu na jornada dos outros. Tudo que eles tiveram que passar para chegar onde eles chegaram e nem a qual custo. É por isso que um dos assuntos que fazem parte do meu plano de estudo são os livros e podcasts que contam os bastidores de empresas bem-sucedidas e como que foi essa jornada de forma real para esses empreendedores por trás das marcas. Foi através dessas conversas que eu percebi esse padrão na maneira como eles encaram os erros ao longo de tudo isso. Como eles colocam a falha como algo importante e necessário no caminho do sucesso. Para eles, encarar os erros como uma forma de aprendizado e como parte do desenvolvimento do negócio é uma questão de cultura da empresa. Ou seja, isso é um pilar, é um valor muito importante. Isso molda a forma como eles encaram qualquer decisão e qualquer estratégia. E aí fica muito claro que é essa visão que nos ajuda a alinhar as expectativas sobre a complexidade do que a gente vai encarar empreendendo. E ajusta também a percepção sobre o que é aceitável ou não durante essa maratona. Desenvolver uma mentalidade que acolhe o erro pode ser libertador e permite que o empreendedorismo seja mais sustentável e inovador. Sabe por quê? Para começar, ninguém acerta tudo de primeira. Anota isso aí para você nunca mais acreditar no contrário. Ninguém acerta tudo de primeira, mesmo com muita experiência. Sabe essas empresas grandes, famosas, que todo mundo admira? Tipo a Netflix? Eles demoraram anos para chegar no modelo que eles têm hoje e alcançar o que a gente considera que é sucesso. Pensa comigo. Todo negócio, ele começa com uma ideia, e essa ideia precisa ser validada. Esse negócio tem que ter algo para oferecer para um público específico, de pessoas que consideram que aquilo tem valor e que estão dispostas a pagar. Só que dentro disso, a gente tem inúmeras variáveis que precisam se encaixar.
Do lado do negócio, ele tem que ter a capacidade de oferecer esse produto ou serviço, capacidade produtiva mesmo. Ele tem que mostrar que isso tem valor. Ele precisa encontrar o melhor formato para oferecer. Esse formato e essa produção precisam ser viáveis financeiramente. E ele precisa encontrar uma quantidade suficiente de pessoas dispostas a comprar e comprar com uma certa frequência para que no final do mês a conta feche. E eu estou simplificando bastante, tá? Mas só para a gente ter uma ideia de tudo que está envolvido aqui. Ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem que ter pessoas que se interessam pelo que está sendo vendido. Elas têm que entender o que aquilo é, considerar que tem valor. Elas têm que estar dispostas a pagar, escolher aquela empresa e não um concorrente e ter condições financeiras para bancar essa escolha. Como que você acerta tudo isso de primeira? É impossível. Para encontrar um produto ou serviço que é adequado ao mercado, ou seja, que existe um grupo significativo de pessoas dispostas a pagar por aquilo e que comprariam novamente, são necessários muitos e muitos testes. Testar formatos, abordagens de marketing, explorar novos canais de venda e até mesmo entender o próprio modelo de negócio. Já que eu citei a Netflix, ela não começou com o modelo de assinatura que ela tem hoje. E foi só quando ela mudou para esse modelo que as coisas começaram a se encaixar. Mas foram muitos testes antes disso. Ninguém nasce pronto. Essa cultura de experimentação envolve uma disposição para testar e falhar. Cada tentativa, mesmo que resulte em falha, traz dados valiosos sobre o que funciona ou não, ajudando a refinar a estratégia. Quando um lançamento de produto não vai bem, ou quando uma estratégia de marketing não traz os resultados esperados, existe um aprendizado implícito aí que, quando analisado de forma crítica e utilizado de maneira correta, ajuda a evitar erros semelhantes no futuro, ajuda a eliminar os caminhos que não são ideais e te faz caminhar para o rumo certo. Até porque, se a gente encara um negócio como um organismo vivo que vai crescendo e se desenvolvendo, cada fase vai ter os seus desafios e a gente precisa desenvolver essa resiliência de falhar e se recuperar rapidamente, porque cada fase vai exigir novos testes. O empreendedor que já está habituado a errar, aprender e ajustar, tem uma base mais sólida para lidar com as complexidades do crescimento, como escalar operações, gerenciar equipes, enfrentar concorrentes mais fortes, criar novos produtos e serviços. Aqueles que temem falhar ou que têm muita dificuldade de lidar com o erro, muitas vezes paralisam diante de decisões críticas ou demoram mais para agir. E isso pode prejudicar muito o negócio. Isso tem um custo. Agora, quer dizer que tudo isso é fácil? Nem um pouco. Isso eu nunca vou te prometer aqui. Mas existem formas de tornar esse processo um pouco mais leve. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Como criar essa cultura de falhar de um jeito saudável? Primeiro, redefina a forma como você encara as falhas e aprenda a conviver com o risco. Para conseguir tolerar o erro, é preciso deixar de encarar como algo negativo e entender que ele faz parte do processo e é uma fonte de dados e aprendizado. Cada erro oferece informações sobre o que pode ser ajustado ou melhorado nesse processo. É assim que o negócio se desenvolve, ele precisa disso. Um jeito de realmente internalizar essa mudança é saber fazer os questionamentos certos depois que algo não acontece como você tinha previsto. O que eu posso aprender com isso? O que esse erro me ensina sobre a minha abordagem, sobre o meu produto, sobre o meu público, sobre o meu modelo de negócio, sobre a minha forma de comunicação? O que eu preciso mudar para o próximo teste? O que eu poderia ter feito diferente? E é importante também documentar esse processo para que você acompanhe e tenha dados sobre esse desenvolvimento. Segundo passo importante: pare de ter medo de botar o seu produto ou serviço na rua. O que isso quer dizer? A gente fica com esse preciosismo de querer que tudo esteja perfeito antes de começar a vender. Eu sei porque eu sou assim, eu sofro do mesmo jeito que você. Mas você só vai conseguir ter algo realmente bom se você ouvir os seus clientes. E para ouvir os seus clientes, eles precisam usar o seu produto ou serviço. Testar o que você está fazendo. Eles precisam viver aquilo. Os feedbacks não podem ser baseados nas promessas que você faz. Eles precisam vir de usuários reais, clientes reais, que te mostram o que funciona e o que não funciona para eles. Eles são os maiores interessados nisso. Não adianta só você ou a sua equipe acharem que tá bom.
Ouvir os feedbacks te mostra os motivos pelos quais algo não tá dando certo e te dá um maior grau de assertividade da próxima vez. Você gera soluções mais eficazes assim. Entre você botar o seu produto na rua e chegar em uma solução muito boa, você vai desenvolvendo continuamente a partir desses testes, falhas, acertos e erros. Isso só acontece se você reconhecer que o primeiro passo não vai ser perfeito, mas ele é o ponto de partida necessário para chegar lá. E aí vem o terceiro passo. Ter ideias é fácil, todo mundo tem. O que você precisa é desenvolver a habilidade de descobrir uma forma rápida, barata e fácil de testar cada uma dessas ideias. Isso me lembra muito um termo que é bem usado no ambiente de startups, que é o conceito de fail fast, ou fale rápido. Quanto mais rápido algo é testado e uma falha é identificada, mais rápido você consegue ajustar o rumo e encontrar o caminho certo. Empreender é estar em um ambiente de incerteza e, na maioria das vezes, com poucos recursos. Então você precisa ser bom em enxergar formas de baixo custo, fáceis e simples de implementar suas ideias, que te ajudem a testar, aprender, conseguir tomar decisões rapidamente e evitar caminhos que seriam muito mais caros e demorados se você não fizesse dessa forma. Isso te gera eficiência e economia. Para finalizar, não trilhe essa jornada sozinho. Construa uma rede de apoio. Uma das maneiras mais eficazes de desenvolver uma mentalidade que tolera o erro é contar com uma rede de apoio formada por mentores, colegas ou até mesmo uma comunidade de empreendedores com experiências semelhantes. Ter pessoas que caminham com você na sua jornada não só vai trazer conforto emocional, e que muitas vezes é tudo o que a gente precisa quando algo dá errado, mas também proporciona insights valiosos que podem te ajudar a evitar ou lidar melhor com as falhas. Quando você está imerso em uma situação difícil ou está passando por um teste que não está sendo bem sucedido, pode ser difícil de encontrar clareza, de entender o que fazer. Ter alguém para te direcionar, sugerir ajustes ou outras abordagens, ou até mesmo te fazer as perguntas certas para você chegar nas respostas necessárias, pode acelerar o aprendizado e a correção desse caminho. Inclusive, se você acha tudo isso muito desafiador para fazer sozinho, eu tenho uma solução. Eu criei o Travessia, um serviço de acompanhamento para profissionais e empresas que estão se sentindo exatamente assim. São sessões de acompanhamento individual que você compra através de pacotes flexíveis, de acordo com a sua necessidade. E durante o tempo de cada sessão, você vai ter o meu olhar, o meu repertório, a minha experiência disponíveis para discutir os seus maiores desafios e dúvidas, desde validação de ideias até direcionamentos mais específicos. Essa é a melhor forma de você ter companhia e não se sentir mais sozinho ou perdido na sua jornada. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, se você já está empreendendo ou está pensando em começar, se lembre, os erros fazem parte do processo. Eles não são o fim, eles são apenas uma etapa necessária no caminho. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido vai conseguir ajustar o rumo e seguir em frente. E é essa mentalidade que vai permitir que você construa um negócio sustentável e bem-sucedido, sem a pressão de ter que acertar sempre. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para me ajudar e para que eu possa continuar criando conteúdos como esse. E claro, comenta aqui embaixo o que você mais gostou ou que sentiu que te ajudou hoje. Eu quero muito saber a sua opinião. Combinado? Até a próxima!